Olá e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos dar continuação ao estudo da unidade relativa à obra Memorial do Convento e vamos focar o nosso estudo muito em particular nas categorias da narrativa. Portanto, vamos falar um pouco do espaço, tempo, ação, personagens e também do narrador. Vamos passar agora para o espaço. Ora, quando falamos em espaço, podemos falar de diferentes tipos de espaço, por isso vamos começar por aquele que é o mais evidente, o espaço físico em que decorre a obra. E os espaços físicos em que decorre a obra são maioritariamente localizados, acima de tudo, em dois grandes espaços: Lisboa, por um lado, Mafra, por outro. Lisboa, de facto, é o maior macroespaço e é um espaço muito importante que vai integrar, no entanto, outros espaços que vão ter também o seu destaque. Um dos espaços, então, de Lisboa que vai assumir maior importância é o Terreiro do Paço. O Terreiro do Paço nos é apresentado onde Baltazar trabalhava no açougue e também onde se desenvolve a procissão do Corpo de Deus. Depois temos o Rossio que também vai ser muito importante porque é onde decorria a procissão do Alto de Fé, onde Baltazar e Belimunda se conhecem, onde Sebastiana Maria de Jesus, mãe de Belimunda, então nos é também apresentada. Portanto, estes dois espaços vão acabar por ter uma certa importância dentro do macroespaço que é Lisboa. Por outro lado, temos também então o espaço de São Sebastião da Pedreira. Este espaço está mais relacionado então com a linha temática da construção da passarola voadora. É uma zona que na altura era um espaço mais rural, onde havia vários palacetes com quintas adjacentes e seria então num desses espaços que o padre construiu a sua passarola voadora. Depois temos o espaço de Mafra. Ora, Mafra acaba por ser um grande macroespaço também, não só importante por, obviamente, ser onde decorriam as construções do convento de Mafra, mas também por os espaços adjacentes. Portanto, nomeadamente, então, temos a parte toda dedicada à construção do convento e, muito em particular, então, a vela e a Ilha da Madeira. Atenção a este termo, não é Ilha de, é Ilha da Madeira, onde estavam alojados supostamente então a maioria dos trabalhadores na construção do convento. Depois, além de Mafra concretamente, vamos ter então outros espaços, nomeadamente Pedro Pinheiro, a Serra de Barregudo, Monte Jundo e Torres Vedras, nomeadamente também espaços marcados ou relacionados com a passarola, onde ela cai, onde ela depois levanta voo novamente com Baltazar atrás. No que diz respeito ao espaço social, vamos ter então todos os momentos na obra que permitem caracterizar a sociedade, ou um grupo social em particular, como a nobreza, o clero ou o povo, ou então permitem-se caracterizar todos os grupos ao mesmo tempo. Esses espaços vão ser, muito em particular, os espaços das procissões, a procissão da Quaresma, as procissões do Alto Fé, mas também outros momentos como o da Tourada ou a procissão do Corpo de Deus e o trabalho no convento. Muito em particular aqui, por exemplo, que permite caracterizar então as condições de vida do povo durante a construção do convento. Por exemplo, um dos episódios então de que falava há pouco é o da procissão da Quaresma, e neste episódio nós vamos ter um momento, por exemplo, dedicado aos excessos do Carnaval, aos excessos do intrudo, e depois outro momento já para a penitência, portanto já ligado a esse a limpeza da alma depois dos excessos do corpo. Portanto, tudo isso é descrito e criticado pelo narrador. Toda a descrição até da procissão, desde os penitentes, aos frades, ao bispo, às pessoas que estavam nos prédios a assistir, as confrarias, as irmandades, portanto, tudo isso vai acabar por nos ser apresentado e é-nos também apresentada quase que uma histeria coletiva. Aquilo era uma festa, tudo aquilo era uma festa em que as pessoas exageravam nos seus comportamentos, portanto, arranhavam-se, arrastavam-se e o bispo benzia, portanto, tudo aquilo, até os momentos de autoflagelação, portanto, é-nos apresentado de uma forma tanto ou quanto exagerada, mas para mostrar a degradação moral daquela sociedade, não é? O narrador mostra-nos precisamente como, nestes episódios, Lisboa era um sítio decadente, sujo, desagradável, muito dominado pela Igreja, e que depois ele vai definir como sendo uma cidade perfumada.
Portanto, as ironias associadas aqui a estes momentos acabam por tentar aliviar um pouco a crítica. Agora, o retrato que nos é mostrado da cidade é um retrato muito severo, em termos de decadência, sobretudo moral, e muito dominada pela Igreja. Essa decadência é precisamente muito mostrada nos episódios dos autos de fé. A maneira como a população celebrava aquelas condenações, a maneira como o cheiro, a carne queimada das pessoas que estavam a ser condenadas já nem sequer se estranhava pela população. Portanto, tudo isto é muito criticado. Portanto, estes episódios vão permitir caracterizar de uma forma muito severa a sociedade lisbonense daquela época. Tudo aquilo que eu dizia há pouco, portanto, a proximidade que quem estava a ser condenado tem relativamente a quem estava a assistir àquele espetáculo edificante, como Saramago diz, é muito verdadeira, é muito real e traz esta crítica à tona de quem lê aquelas passagens. Portanto, era normalíssimo estar a beber, estar a ver e a assistir as pessoas a serem queimadas vivas. Toda a descrição dos autos de fé realmente acaba por ser muito decadente por toda aquela mistura de as mulheres nas janelas sedutoras a tentarem cativar quem passava, com os padres e a orientarem a procissão, depois os condenados, cada um com representações simbólicas, com qualquer coisa neles que assinalava a sua condenação, tanto se fosse para a fogueira ou se fosse para o desterro. E, no entanto, depois temos aqui um acontecimento muito importante, dois, aliás. Por um lado, aquela visão da Sebastiana Maria de Jesus, a mãe de Belimunda, que no meio da procissão do Alto Fé e sendo uma das envolvidas diretamente na procissão, porque é uma das condenadas, nos apresenta o nome de alguns daqueles condenados e ela própria ali dá-nos a sua visão então da focalização interna do que era ser fazer parte daquela procissão do Alto de Fé por dentro. E depois, de facto, ali o encontro entre Baltazar e Belimunda que surge no meio deste episódio degradante e que acaba por ser, no entanto, muito importante por ser aquilo que permite a Baltazar conhecer Belimunda. O episódio termina com a condenação então daquelas pessoas ali pelo Santo Ofício e o povo a dançar à volta das fogueiras dos condenados. Portanto, não é de todo um espetáculo edificante. Outro episódio muito degradante daquela sociedade é o da tourada. Portanto, não só a descrição de todo o sofrimento dos touros, mas o delírio das pessoas, os homens e as mulheres que se entregavam a comportamentos excessivos, a prazeres carnais, quase como se ali tudo fosse permitido, a degradação realmente da exploração dos animais e depois, ao mesmo tempo, a ironia constante do narrador. Como eu dizia há pouco, as pessoas não estranhavam a ver, a cheirar a carne queimada em Lisboa, porque estavam habituados ao cheiro da carne queimada das pessoas nos autos de fé. Portanto, acaba por haver aqui uma grande crítica, ainda para mais acentuada depois, por exemplo, quando se diz, mas até era bom matar os judeus, porque assim os bens iam para a coroa. Portanto, toda essa a descrição que nos é apresentada tem um olhar muito crítico e severo por parte do narrador, que aponta então uma degradação moral da sociedade. Depois temos a procissão do Corpo de Deus, que também nos é descrita muito ao pormenor pelo narrador, que assume quase que como se ele fosse um dos membros do povo que está ali dentro também a assistir à procissão e que nos descreve todo o luxo, toda a ostentação nos preparativos da procissão e ao mesmo tempo também, como apesar de toda a riqueza exibida, havia muito poucos roubos, que as pessoas tinham medo dos guardas que ali estavam e então não roubavam aquilo que era apresentado, mas é uma visão do narrador que nos é dada de facto como se ele fosse parte da festa, digamos assim, e um dos elementos do povo ali presentes. Portanto, começa tudo muito cedo, tudo com um grande aparato, as bandeiras de todos os grupos, as imagens dos santos, o rei atrás, portanto, tudo que nos é descrito com muito pormenor.
Obviamente que tudo isto vai conduzir à crítica do narrador, não só às crenças e aos interditos religiosos, mas muito em particular com toda aquela panóplia da ideia da purificação das almas. Parece que as pessoas cometiam os excessos todos e que depois ali queriam libertar-se então de todos os pecados cometidos anteriormente. Obviamente, e ao longo de outros episódios, vamos ter aqui uma grande censura ao clero e à Igreja, e muito em particular à ostentação, à luxúria, portanto ao luxo todo também que a riqueza que a Igreja ali apresentava, uma riqueza completamente desmedida face às condições, por exemplo, em que o povo vivia, e depois a histeria coletiva das pessoas naquele delírio de libertarem então da alma aos seus pecados. Estes espetáculos, estes diferentes espetáculos, não só as procissões do alto de fé e do corpo de Deus, como as próprias touradas, vão nos ser então apresentados como algo que era um entretenimento para o povo, que durante aquela festa, durante aquela procissão, durante aquele momento, celebrava, esquecendo-se de facto das condições miseráveis em que vivia. E é isso que o autor pretende de facto mostrar e ao mesmo tempo criticar e ridicularizar, que não devia ser assim. Quanto às obras do trabalho no convento, que nos permitem caracterizar também esse espaço social, é claro que as obras, ou todo o espaço, todos os episódios relacionados com as obras, mostram-nos condições completamente desumanas em que aqueles homens trabalhavam e viviam. Portanto, o rei Dom João V acaba por sujeitar toda a gente a uma exploração tremenda, tudo para satisfazer os seus caprichos e provar a sua megalomania. Portanto, as condições eram deploráveis, os homens eram obrigados a sair de casa para ir trabalhar para o convento, apesar das mulheres às vezes até se sujeitarem a dormir com quem ia buscá-los em troca de não os levarem, depois eram levados à mesma. Portanto, mostra aqui uma degradação moral das pessoas que levavam estes homens e os maltratavam, e muitos deles de facto morreram na construção do convento. Quanto ao espaço psicológico, atenção então àquilo que temos como espaço psicológico. O espaço psicológico é a percepção que as personagens nos mostram do espaço, portanto, é algo muito particular de cada personagem e, muito em particular, aqui na obra temos o espaço dos sonhos das nossas personagens. Portanto, estes sonhos permitem-nos caracterizar as personagens, mas ao mesmo tempo, então, dão-nos acima de tudo, uma visão muito particular daquilo que aquelas pessoas pensam, que às vezes é diferente da maneira como elas agem. Portanto, o espaço psicológico é aquele que tem a ver com o interior de cada personagem e, muito em particular, aqui com os sonhos. Pensem, por exemplo, nos episódios relacionados com os sonhos da rainha Dona Maria Ana com o seu cunhado e que nos vai permitir mostrar como aquela mulher, por muito bem comportada que fosse e que exteriormente parecesse feliz, interiormente aqueles sonhos mostram-nos que é uma mulher frustrada e cujo casamento não a satisfaz. Portanto, é aí que falamos do espaço psicológico, é em situações como essas. Vamos falar então do tempo, a última categoria da narrativa a que vamos focar neste vídeo e, de facto, não se esqueçam que quando falamos em tempo, há muita coisa a dizer acerca do tempo e não apenas quando é que a história se passa genericamente. Seja como for, falando então do tempo da história, portanto, o tempo diegético, no Memorial do Convento há várias pistas diretas, algumas informações diretas acerca de quando é que a história se passa, apesar de depois, e vamos ver isso a seguir, a ação vai se desenvolvendo e ocasionalmente, esporadicamente, são-nos atiradas então novas datas e cabe ao leitor fazer as contas para chegar ao fim e dizer: ah, ok, passaram 28 anos desde que a minha história começou até que ela termina. Seja como for, a história começa em 1711 e, de facto, aqui temos logo esta primeira indicação. Dom João V ainda nem sequer tinha 22 anos, Dona Maria Ana já estava em Portugal há 2 anos e todo o fluir do tempo vai acabar por nos ser indicado através de esta ou aquela referência que acaba por acontecer ou por aparecer de vez em quando, ou até mesmo pela caracterização das personagens. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um momento muito mais para o fim do livro
em que Baltazar nos é descrito pelo narrador de uma forma até muito especial, como se ele estivesse a conversar com ele e diz lá, já tens as barbas brancas, Baltazar, já tens rugas, Baltazar, e isso permite-nos mostrar então que a personagem envelheceu. Portanto, Saramago dá-nos várias pistas e várias indicações que nos permitem localizar a história num determinado tempo. Há uma referência logo no início do romance que nos permite fazer estas contas e chegar à conclusão que de facto a ação começa em 1711. E é esta frase: São Francisco andava pelo mundo precisamente há 500 anos, em 1211. Portanto, por aqui nós vamos conseguir então localizar o início da história em 1711. Depois, são várias, então, como eu dizia há pouco, as referências cronológicas que aparecem espalhadas pelo romance. 1716, 1717, 1719, 1730, uma das datas mais emblemáticas porque é o aniversário do rei, quando ele quer então fazer a sagração do convento, 1739, quando o Baltazar é queimado no Alto de Fé, no final então da história. Fazendo então as ditas contas, percebemos que a ação dura 28 anos. E à medida que forem lendo, vocês conseguem perceber essa passagem do tempo que é gradual e nos é indicada e explicada pelo narrador de uma forma mais ou menos direta. Além das datas, como por exemplo acabámos de mostrar no slide anterior, às vezes a passagem do tempo é feita então com referências mais vagas, ou mais vagas no sentido apenas de não terem uma data específica, mas por exemplo quando se faz referência à gravidez de Dona Mariana, ou quando se diz partiu há 20 meses, portanto temos que ir encontrando as referências anteriores em termos de anos e depois então fazer as contas. Por exemplo, nasceu o infante Dom Pedro, portanto sabe-se historicamente quando é que o infante Dom Pedro nasceu, há 6 anos que vivem como marido e mulher e outros muitos mais exemplos além destes que podem encontrar aqui. Portanto, o que interessa é vocês irem, à medida que leem, tendo percepção destas pistas que o narrador nos vai deixando acerca da passagem do tempo. Quanto ao tempo do discurso, o tempo do discurso já é algo diferente e tem a ver com a maneira como o narrador nos conta a história. O narrador pode resumir a sua história, o narrador pode voltar atrás no tempo, fazer analepses em que vai contar algo anterior à sua história principal, o narrador pode antecipar acontecimentos futuros e fazer prolepses, o narrador pode resumir, sumariar, como o faz nos 9 anos que Belimunda procura por Baltazar, em que há ali uma elipse em que saltamos no tempo e não sabemos os pormenores daqueles 9 anos. Portanto, o tempo do discurso tem a ver com a maneira como o narrador manipula o tempo. Por isso mesmo é que é a sua percepção aqui e o seu domínio como narrador omnisciente que tudo controla, que acaba por se revelar então. Quanto à analepses de que eu falei há pouco, então, tratam-se de recuos no tempo. Vamos ter uma analepse mais importante até logo mais no início da obra, quando Saramago vai atrás, então, no tempo para nos mostrar o desejo dos frades franciscanos em terem um convento, situação que vai acabar depois por ser retomada no diálogo do Dom João V com o frade que acaba por o levar a fazer a promessa de construção do convento. Portanto, e isso, essa analepse é importante por causa de marcar também o início, fazermos as contas e as pontes com o início da ação em 1711. As prolepses, que são então os avanços no tempo, acabam por ter um duplo papel. Portanto, este avanço no tempo vai permitir, por um lado, ao narrador continuar a sua crítica social e estabelecer contrastes, por exemplo, entre dois funerais, o funeral de uma pessoa pobre, o funeral de uma pessoa rica, de um nobre, ou até antecipar os bastardos que o rei teria das diferentes, supostamente, freiras com quem se envolveu. Portanto, permitem que, antecipando qualquer coisa que iria ainda acontecer no futuro e que se calhar até nem nos é contado de forma muito evidente ou pormenorizada, mas acentua essa crítica que ele pretende estabelecer. Por outro lado, as prolepses vão acabar por nos mostrar este narrador completamente omnisciente e que domina toda a sua história, porque muitas das vezes as prolepses também fazem referências a situações, acontecimentos, invenções, palavras, coisas que têm a ver com o tempo do narrador, portanto, com o presente daquele autor narrador, como nomeadamente o facto dos homens irem à lua ou a construção das passarolas a motor. Portanto, vamos ter muitas indicações do narrador sobre aquele futuro
em relação à sua história, mas que é, na prática, o seu presente ou até quase que o seu passado, de acontecimentos diferentes do século XX. Portanto, as prolepses são importantes para vocês conseguirem perceber, sobretudo, como o narrador nos manipula e nos apresenta a sua história. Com as explicações sobre o tempo, terminamos assim então mais um vídeo sobre o Memorial do Convento, desta vez então dedicado às diferentes categorias da narrativa. Obrigada pela vossa atenção e até à próxima.